Olá, meu nome é Pompílio Lima, sou coordenador geral de orçamento do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Nós vamos tratar aqui hoje da matriz de distribuição orçamentária com base aí na portaria 646 de 2022, tá certo? Em termos de fundamentação, a matriz orçamentária instituída aí pela portaria, ela tem como referência aí a própria lei de criação de institutos, na parte que trata da questão orçamentária identificada por campus e reitoria, lá no artigo 9º. Tem também a referência como pelo decreto 7.313 de 2010, lá no artigo 4º, vem trazer que o Ministério da Educação deve observar uma matriz de distribuição para distribuir o orçamento de custeio e de investimento, e que essa matriz teria que observar parâmetros definidos por uma comissão paritária, E essa comissão paritária foi criada e que instituiu aí essa portaria 646 lá em 2022, certo? A portaria 646 de 2022, ela estabelece aí quais são os blocos que compõem a matriz orçamentária, quais os indicadores que serão utilizados aí nesse cálculo, como se dará a distribuição, algumas regras específicas, até regras de transição, e a metodologia de cálculo de cada variável, trazendo todo o detalhamento de como se dá essa composição. Importante também a gente ressaltar que a matriz orçamentária tem como base de dados a PNP, a plataforma Nilo Peçanha, que é o conjunto aí de indicadores da rede federal, E essa PNP, por sua vez, tem como base de dados o SISTEC, onde são alimentados os ciclos de matrículas de todas as instituições que compõem a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em relação aos blocos, a portaria lá no artigo 3º define esses 4 blocos. O primeiro bloco é o da assistência, e a partir dele que é definido o orçamento. Primeiro se define quanto será destinado à assistência. A partir dessa definição, 80% da sobra é destinada a funcionamento, 10% à reitoria, todas as reitorias da rede, e 10% à qualidade e eficiência da matriz orçamentária. Então, é dessa forma que é dividido esses valores, define-se assistência e o restante 80% para funcionamento, 10% para reitoria, 10% para qualidade e eficiência. Em vermelho nós temos que assistência e funcionamento é distribuído por campus, então cada campus vai estar assim registrado dentro da matriz com o orçamento de funcionamento e assistência estudantil. E no caso da reitoria e qualidade e eficiência, esses dois blocos terão cálculo distribuído aí por instituição, então não vai considerar o resultado do campus. Não considera na PNP os indicadores de qualidade e eficiência por campus, mas apenas por instituição. Então vai pegar lá o Instituto Federal de Brasília, os outros institutos, cada Cefet, sem considerar o resultado desses indicadores em relação aos seus campi, tá certo? Para cada um desses blocos nós temos essas variáveis aí, que são as principais para o cálculo. Na assistência estudantil é utilizado matrícula equalizada por carga horária e dias ativos, renda familiar per capita, no funcionamento e na reitoria é distribuído por matrículas totais, e na qualidade e eficiência são esses 3 indicadores que são considerados: a eficiência acadêmica, o IEA, a relação aluno-professor presencial, o RAP, e o atendimento aos marcos legais de oferta, curso técnico, formação de professores e PROEJA, que estão definidos aí na lei de criação do Instituto e em um decreto específico no caso do PROEJA. Importante a gente observar aqui que matrícula equalizada por carga horária e dias ativos é uma fase do cálculo, é uma etapa do cálculo da matrícula total. Então, a matrícula total tem que passar antes pela matrícula equalizada. E nós vamos detalhar essas informações aqui nessa apresentação, tá certo? Outra coisa, matrícula equalizada não se confunde com matrícula equivalente lá da PNP, tá? Matrícula equivalente tem uma fórmula de cálculo específica e aqui na matriz orçamentária também
a uma fórmula de cálculo específica que a gente chama aqui de matrícula equalizada. Bacana? Só para registrar também, esses índices aqui da PNP, esses indicadores da PNP, tem sim como base matrículas equivalentes, mas a gente não entra nesse detalhamento aqui nessa apresentação. O nosso foco é nas regras da matriz orçamentária e não nas regras da PNP. Na renda per capita, também é importante a gente registrar que essa informação é registrada ali no processo de revalide, né? A renda per capita familiar. Então, isso é muito importante para o cálculo da assistência estudantil. Até um certo momento, havia a distribuição do orçamento da assistência estudantil por IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas a partir de em um determinado momento, não se utilizou mais o IDH como referência, passando a renda familiar per capita como a base de cálculo. Isso é importante para o IFB, porque aqui no IFB nós temos campi espalhados por regiões administrativas. Nós não temos municípios aqui. E não temos, portanto, um IDH específico para cada região administrativa. E na distribuição orçamentária, todos os campi do IFB recebiam o mesmo índice, IDH. Então, a variável que realmente calculava a distribuição da assistência era de fato a quantidade de matrículas. E outra coisa importante é que o IDH do DF é muito alto e não representa a realidade aí dos nossos campi que estão em regiões administrativas bem vulneráveis. E com a renda familiar per capita agora, isso acabou, né? Porque agora a gente tem informações sobre a realidade dos estudantes e não sobre um indicador que não tem controle nenhum em relação aqui no DF para as regiões administrativas, tá certo? Vamos lá. Outra questão que a portaria traz é a forma de distribuição. São algumas regras específicas e até regras de transição. A primeira regra aí é que o montante destinado à rede federal é definido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E ele vai utilizar aí como referência, a princípio, o orçamento do ano anterior, mais o índice de preço ao consumidor, o IPCA. E para aqueles campi que são novos, né, o instituto que criou um novo campus, ele terá aí um piso de 700 mil por até 5 anos. Né? É um período aí que foi considerado na matriz, na portaria. E há uma regra também de uma possibilidade de ajuste a ser feito pela comissão paritária, caso o referencial orçamentário seja igual, inferior ou com aumento abaixo do índice de correção. Então a comissão poderá se reunir e definir e ajustar essa metodologia de alguma forma para reduzir o impacto desse não ajuste orçamentário a ser aplicado, tá certo? Importante aqui a gente registrar que o sistema do CONIF que gera a matriz orçamentária, por meio desse link conif.iftm.edu.br, ele traz algumas fases que são importantes para nós, até para entendermos um pouquinho como é que funciona, né? Essas 5 fases da geração da matriz orçamentária. A primeira delas é a importação da PNP, é feito lá pelo Triângulo Mineiro. Importa-se os dados da PNP, ou seja, não são considerados aqui os dados SISTEC brutos, né? São dados que foram já para a PNP, Plataforma Nilo Peçanha. É feito um processo de conferência aqui por cada instituição, nessa segunda fase, a conferência da extração da PNP, se todos os ciclos que estão na PNP estão dentro do sistema do CONIF para gerar a matriz. Essa terceira fase é uma fase mais simples de parametrização por campos. Aqui vão ser identificados cada campi com a sua respectiva portaria de funcionamento. E também a questão dos alunos em regime de internato pleno, né, que é encaminhado um ofício lá para o CONIF, indicando esse quantitativo por cada instituição. E aqui a gente confere e preenche lá no sistema esse quantitativo também. Na quarta fase, a principal fase do cálculo das matrículas totais. E aqui a gente debruça aqui. Nessa fase de checagem de matrículas totais, nós verificamos se a aplicação das regras da portaria da matriz orçamentária estão de acordo, né, naquilo que é gerado pelo sistema.
Então é feita toda a conferência da questão do peso do curso, carga horária, se aquele ciclo deve ser considerado ou não, enfim. A partir disso é gerada a matriz orçamentária, que é em formato de uma planilha que é compartilhada na rede. E essa matriz aqui, quando gerada, define o orçamento aí para cada campus e para cada instituição por sua vez. Bacana?